na campanha, né? Deus tem falado, Deus tem falado grandemente às nossas vidas, e assim o Senhor continue falando aos nossos corações, e assim nós possamos ouvir a palavra de Deus. Mediante a campanha essa noite, o Senhor colocou uma palavra, não assim diferenciando, né, da campanha de hoje, mas algo que o Senhor assim chamou a atenção e gostaria de compartilhar com a igreja. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo de número 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo de número 3. Todos acharam? Amém. Versículo 3 nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E você diz amém? Amém. Pode se assentar, glória a Deus. Glória a Deus. Nesta noite nós iremos falar sobre as 3 fases para uma alegria completa. As 3 fases para uma alegria completa. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 30, e no seu versículo, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. No primeiro dia da campanha nós fomos assim agraciados por Deus por ouvir a sua mensagem através do hoje da igreja, e assim nós aprendemos muito com as nossas vidas e aprendemos sobre os tipos de choro, a qual o Senhor falou grandemente aos nossos corações. E o que nós vamos ver no livro de Romanos é a justificação pela fé e a paz para com Deus, porque nós somos justificados pela fé mediante em Cristo Jesus, ou seja, Jesus, ele nos tornou justos por mediante nele. Não somos justificados por nós mesmos, mas somos justificados por Cristo Jesus. E quando nós vamos pensar ou analisar sobre essas 3 fases para uma alegria completa, nós vamos ver que antes de chegar a alegria até nós passamos por até mesmo uma certa tribulação. Nós passamos na nossa vida, muitas das vezes, algumas provações. Na nossa vida, nós passamos angústias. E a Bíblia não descarta que nós, enquanto estivermos nessa terra, nós passaremos por aflições. Jesus Cristo, ele nos fala na sua palavra que no mundo tereis aflições. Mas Jesus, ele nos exorta também dizendo: mas tem bom ânimo. E é isso que muitas das vezes nos pega, porque como é que pode nós termos bom ânimo nas aflições? Como nós podemos ter alegria em meio às tribulações? Como nós podemos ter, aleluia, a alegria enquanto nós passamos por algum tipo de tribulação ou angústia? Se você pegar a carta de Paulo aos Coríntios, que quando ele teve a revelação, a qual é inefável, a qual ele não pôde expressar, a qual quando ele refere-se que houve um espinho na carne, a qual ele pediu para Jesus tirar,
E assim o Senhor, mediante a sua palavra, falou com o apóstolo dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando o apóstolo Paulo recebe esta mensagem de Deus, dizendo que a graça é maior do que a tribulação, dizendo que a graça é maior, aleluia, do que as angústias, então no final da carta, o apóstolo Paulo agora, ele vai dizer: por isso eu me alegrarei nos insultos, me alegrarei nas tribulações, me alegrarei nas provações, me alegrarei nas angústias. Por quê? Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E é o que o Senhor ele vem nos ensinar, como nós podemos nos alegrar mediante as tribulações. O versículo 3 da carta de Paulo aos Romanos, ele vem nos expressar e dizer que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir a primeira fase, a perseverança. E quando nós falamos sobre perseverança, nós falamos sobre continuar, perseverar, não desistir, continuar na caminhada, não retroceder. A perseverança, aleluia, é uma vida contínua. Sabendo que você não pode desistir, você persevera naquilo que você acredita. A primeira fase para uma alegria completa em mim e em você é perseverar. E muitos perderam a perseverança mediante a palavra de Deus, mediante ao altar de Deus, porque colocou a angústia e a tribulação maior do que a perseverança. Mas eu tenho uma palavra para alguém: quem persevera, ele acredita que há uma esperança chegando em nome de Jesus. Então a primeira fase que nós temos que, aleluia, ter em que nós passamos é a perseverança. Perseverar naquilo que eu acredito. E o que você acredita? O que é que você acredita? Porque tem muitos aí fora que não acreditam em Deus. São os famosos ateus. Tem muitos que não acreditam em milagres. Tem muitos que não acreditam em curas. Tem muitos que não acreditam em restauração. Tem muitos que não acreditam, aleluia, em restituição. Tem muitos que não acreditam, aleluia, até mesmo, aleluia, numa esperança. Tem muitos que não acreditam que pode voltar. Mas quem persevera, ele acredita. A minha perseverança está no Senhor. A minha perseverança não é terrena, a minha perseverança é espiritual. E quando nós passamos pela fase da perseverança, vem a outra fase que é a experiência. Porque quando nós estamos no caminho da perseverança, nós criamos uma experiência em meio às tribulações. E quantas das vezes, ou muitas vezes, já passamos por experiências com o Senhor e esquecemos das experiências que nós passamos mediante as tribulações. Se você olhar para João capítulo 15, Jesus ele já começa a exortar os discípulos para que, aleluia, eles viessem a se preparar, porque eles iriam passar por um momento de tristeza. Aí iria começar a tribulação. Porque Jesus ele vai dizer para os discípulos: por um pouco de tempo vocês não vão me ver, vocês vão entristecer, mas por um breve momento vocês vão me ver novamente. Então os discípulos começaram a indagar esta pequena parábola de Jesus, e eles comentaram entre si dizer: o que é isso que ele está dizendo? Por um pouco tempo nós não vamos ver ele, mas por um breve momento nós iremos ver de novo. Jesus já estava preparando eles para o que iria acontecer.
e antes da alegria ser completa. Então, se você pegar a palavra aí, meu irmão, já iria começar a passar pela tribulação os discípulos, porque eles iriam ficar sem o mestre. Aí vai começar as fases que eles iriam passar: a perseverança, a experiência e a esperança. Aleluia. Então começou Lucas a se caminhar pela tribulação, e eles começaram a perguntar: Jesus, mas o que é isso? O que tu dizes? E Jesus disse: o mundo vai se alegrar, vocês vão chorar, mas por um breve momento vocês vão me ver de novo e a alegria vai ser completa. Mas eles estavam, aleluia, amedrontados, porque Jesus disse para eles que eles iriam se entristecer, que eles iriam passar. E tem fases, meu irmão, que não tem como tirar. Nós vamos ter que passar. Vamos ter que passar por tribulações, vamos ter que passar por angústias, vamos ter que passar, mas enquanto nós estivermos passando, é aí que entra as três fases. Enquanto eu estou passando pela tribulação, eu vou perseverar em meio à tribulação. Enquanto eu estiver passando na perseverança, eu vou perseverar, porque a perseverança, ela vai produzir a experiência. E quando eu passar, evangelista, pela experiência, logo vem a esperança. E o versículo 5 ele diz, na carta de Paulo aos Romanos: a experiência ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração mediante ao Espírito Santo de Deus. Meu irmão, não é o ditado que o mundo diz aí fora: a esperança é a última que morre. Eles dizem que a esperança é a última que morre, mas mediante a palavra de Deus é a esperança espiritual, e mediante ao Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, essa esperança ela não morre, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, aleluia, Jesus disse para os discípulos: vocês terão que passar. E Jesus também exortou, aleluia, dizendo: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mais uma parábola para Jesus, aleluia, passar para os discípulos, para eles se prepararem o que eles iam ter que passar. As ovelhas iriam se dispersar, iria ter um momento de tristeza, iria ter um momento de angústia, mas Jesus ele disse: mas a alegria em vós vai ser completa. A alegria em ti vai ser completa, meu irmão. E quando nós falamos sobre a alegria completa, mediante a palavra de Deus, é alegria na tua casa, é alegria na tua família, é alegria no teu trabalho, na tua área sentimental, na tua área familiar. Não vai ser só alegria no trabalho, não vai ser só alegria em casa, mas a alegria vai alcançar todas as áreas da sua vida. Se você crê nessa noite, Deus está dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria em vós vai ser completa. A alegria em ti vai ser completa no Senhor. A outra fase, quando nós temos a perseverança e quando nós temos a experiência daquilo que nós passamos, das tribulações, das angústias, agora vem a esperança. E a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Pregador, por que pelo intermédio do Espírito Santo de Deus? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos deixou o Consolador, e o Consolador, Ele é a alegria. Aleluia! Eu vou repetir: o Consolador, Ele é a alegria. Porque quando você estiver entristecido, o Consolador vem e te consola e te traz alegria.
Porque quando você estiver no momento de desespero, o Consolador vem, o Espírito Santo, e te traz a alegria. E a alegria no Senhor, ela é completa. E se você, aleluia, pegar a palavra de Deus, aleluia, no livro de João, quando o Senhor exortou os discípulos que eles iriam ter que passar, e tudo isso se cumpriu, aleluia. Jesus, aleluia, ele foi açoitado, Jesus, ele foi levado pelos soldados. Judas deu um beijo na face de Jesus, os soldados pegaram Jesus, prenderam Jesus, ali colocaram uma coroa de espinhos. Agora se cumpre a palavra, as ovelhas se dispersaram, os discípulos ficaram com medo da rebelião que houve, porque pegaram o mestre, e agora a palavra do Senhor diz que levaram Jesus até o Calvário, soltaram aquele homem Barrabás, que era criminoso, mas aleluia, condenaram o nosso Jesus, condenaram a ele, aleluia, foi preço de sangue. Mas os discípulos agora dispersos, todos eles escondidos, Pedro escondido vendo Jesus, olharam para ele e disseram: tu estava com ele? E Pedro negou e disse: eu não conheço. Olharam para Pedro de novo e disseram: você anda com ele? E Pedro disse: eu não conheço. Mas a angústia, a tristeza estava em Pedro, a angústia, a tristeza estava dos outros discípulos. E ali no Calvário, Jesus agora disse: tetelestai, está consumado. Ainda os discípulos estavam escondidos, pega a palavra, eles estavam amedrontados. Mas quando aquela mulher Maria, ela foi até o sepulcro e viu a pedra removida, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E ele aparece para Maria e disse: Maria, vai até os meus irmãos, vai até os meus irmãos, Maria, e diz a eles que a alegria agora vai ser completa. Acabou o momento de choro. Se eles acharam que perdeu o mestre, diga para eles, Maria, que eu estou vivo. Então Maria foi até os discípulos e disse: eu vi o Senhor, Diácono Iago. Então agora eles começaram a indagar Maria, mas de repente aparece Jesus no meio deles, e a palavra do Senhor diz: paz seja convosco. Primeiramente, e eu vou entregar, a primeira fase de uma alegria completa é a paz. A primeira fase de uma alegria completa é a paz. Porque quando Jesus chegou mediante aos discípulos, ele disse: paz seja convosco. Porque da mesma forma que Deus me enviou, eu vos envio. E Jesus disse para eles, e assoprou sobre eles, e disse: recebei o Espírito Santo. A segunda fase de uma alegria completa é o Espírito Santo de Deus na tua vida. A primeira é a paz, a segunda é o Espírito Santo, e a terceira, pregador, é o Espírito Santo que consola numa esperança a qual não morre, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eles passaram por essas fases. Jesus Cristo os prometeu, Jesus Cristo os falou, Jesus Cristo os exortou que eles teriam que passar. Quem sabe naquela hora não havia mais esperança quando levaram o mestre. Quem sabe naquela hora já não haveria mais esperança quando souberam que Jesus morreu. Jesus os exortou, Jesus os ensinou, mas quando há esperança, há certeza da vitória. Quando há perseverança, há certeza da vitória. Quando há a experiência, é a certeza de uma alegria completa. E mediante essa palavra, a qual o Espírito Santo nos revela hoje sobre as 3 fases para uma alegria completa. Eu não sei qual fase que você está hoje, se é a perseverança, se é a experiência ou se é a esperança. Faça uma análise da tua vida, qual fase você está hoje? Ou você ainda não está perseverando naquilo que acredita? Ou ainda você não tem esperança?
Quantos hoje perderam a esperança de uma alegria? Quantos hoje não perseveram, acreditando que um novo amanhã virá? Não perca a esperança. Continua. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. E como já foi ministrado pelo Gabriel, talvez o choro é 12 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. E é essa fase que você está passando, mas persevera. Se é 18 anos, persevera. Mas entenda, meu irmão, olha que o Espírito Santo acabou de revelar. Se você está nessa fase de choro de 18 anos, 20 anos, está criando em ti experiências. Está criando em ti experiência. Experiência, porque logo da experiência vai criar em vós esperança. Pega a palavra. Eu não sei qual é o choro que você está vivendo hoje. É revelação do céu. Deus está dizendo: eu não sei qual é o choro que você está vivendo. É 20, é 10, é 5 anos. Mas está criando em vós experiência. E nessa experiência Deus se revela nessa noite. Está criando em ti uma esperança, a qual a alegria virá. Está chegando a alegria. Mas tenha esperança. E não é a esperança do mundo, porque o mundo diz sempre essa frase: esperança é a última que morre. Então vamos lá, esperança é a última que morre, vamos lá. Não, a nossa esperança está em Cristo Jesus. A minha esperança está em Deus. A minha esperança está no meu Criador. Será que a sua esperança está no Senhor? Meu irmão, a sua esperança está no Senhor? Ou está na frase do mundo? Ou você pegou o costume do mundo? Como diz o mundo aí fora, o jeitinho brasileiro, que todo brasileiro dá um jeitinho. Não, nós não damos jeitinhos. Nós fazemos, pastor, por completo. Nós fazemos para a glória e honra do Senhor. Se for para fazer para Deus, faça o perfeito louvor. Se for para fazer para Deus, até para cozinhar, meu irmão, minha irmã, faça o melhor para o Senhor. Se for para trabalhar, faça o melhor para o Senhor. Se for para passar roupa, faça o melhor para o Senhor. Se for para lavar o teu carro, meu irmão, faça para a glorificação do nome do Senhor, porque é tudo para o Senhor. E o engraçado é que nós pegamos esse costume do mundo, fazemos por fazer. Não! Vamos fazer, aleluia, com dedicação para o nosso Senhor. Faça dedicado para Ele. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Com a alegria completa, eu venho repetir novamente para que você não esqueça. Com a alegria completa vem a paz. Com a alegria completa vem o amor. Com a alegria completa vem o Espírito Santo de Deus. Eu convido você a se colocar de pé para nós fazermos essa oração. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite, feche os seus olhos comigo.